E primeira coisa vai ser... Bom, pronto. No Instagram começou também. Ai, 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 vamos ver aqui. O povo tá informando que eu comecei um vídeo. No Instagram, no Facebook, tem... Engraçado, vocês estão vendo só a minha cabeça. E as coisinhas aqui de baixo não estão vendo. Fernanda entrou. Como é que vai? Tudo jóia? Qualquer coisa você escreve aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Só queria falar com a Fernanda que realmente eu peguei aqui sua sugestão, fiquei impressionado como a sua sugestão que foi feita na quarta-feira se aplica perfeitamente o que está acontecendo hoje, né? Bom, tô em duas câmeras, uma câmera aqui no Facebook e a outra aqui no Instagram. E a gente vai começar daqui a pouco. Enquanto isso, vou falar algumas besteiras, algumas coisas. A primeira delas, eu abri uma seleção de coisas que eu escrevi nos últimos dias. Eu não fiz semana passada. Eu abri uma. Andei escrevendo algumas coisas, andei lendo algumas coisas, andei refletindo sobre o que estava acontecendo na vida, o que estava acontecendo no mundo e a gente, cada dia que passa, chega à conclusão. Eu cheguei a escrever no Facebook, é impossível não falar disso. Cheguei a escrever um grupo de colegas de trabalho que a nossa rotina tem sido acordar, se surpreender com as notícias, aí toma café, trabalha, almoça, se surpreende de novo com as notícias, aí a gente volta pro trabalho, faz um lanche, se surpreende com as notícias mais uma vez, prepara-se para dormir, põe pijama, dorme e quando a gente chega no final do dia a gente acha, bom, agora eu não vou me surpreender com mais nada. E aí no dia seguinte a gente acorda, enquanto está comendo café a gente se surpreende com mais notícias. Eu pensei que a minha... Bom, oi Rafael, beleza Valente, tudo jóia? Tá aí gente do trabalho já chegando. Eu achei que achei que a live ia ser paralisada. A gente teve aqui em Copacabana, e é difícil não falar disso, mas a gente teve um breve panelaço aqui por conta das coisas que estão acontecendo, né? Não é segredo para ninguém que o rapaz que acabou de entrar no Ministério da Saúde pediu demissão, o Nelson Taik. É estranho. Estranho porque foi assim, a gente parou, tava aqui com a minha esposa, a gente parou para almoçar, foi assistir Netflix para almoçar e de repente, quando a gente volta, eu escuta um panelaço, falei, deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu fui tomar um banho, na hora que a gente voltou, o que, que aconteceu? O que acontece é que o rapaz saiu, pediu pra sair, pediu o boné porque cansou de não ser ouvido. Enfim. Estranho, né? Estranho. Bastante estranho. Mas. Vinícius, meu caro amigo, como é que vai? Tudo jóia? Lá de Boa Esperança tá aqui. Minha mãe acabou de entrar. Como é que vai? Tudo bem, gente? Gente, enfim, tem gente aqui acenando, mandando um oi. Tati, acabou de entrar aqui no Instagram. Como é que tá, moça? Tudo jóia? Vai digitando aí, gente. Tá no Instagram, no Facebook. Pode fazer comentário falando se o som tá bom, se o som tá ruim, como que tá o som, como que não tá. Acho que a tia Gilmar acabou de entrar aqui no Facebook. Enfim, dá um aceno pro povo. E, obviamente, vai demorar uns 30 segundos para eu receber a resposta de vocês por escrito aqui. Enfim, são 1 hora e 7 minutos. 1 hora e 7 minutos, pelo menos nesse meu reloginho aqui. Acho que a gente já pode começar, porque são... O Instagram vai me derrubar com 1 hora. Eu também não tenho, acho que eu não tenho tanto assunto para falar hoje a respeito, mais até do que as coisas que já estão sendo ditas, né? Porque por conta dessa bagunça toda que está acontecendo aqui no Brasil, mas não vamos falar sobre isso. Eu resolvi falar sobre poesias e o que acontece dessa questão de poesias. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Instagram tá me notificando de algumas coisas aqui.
o Facebook está me notificando de outras coisas aqui. E eu resolvi escrever uma coisa bem pequena. Isso foi escrito de ontem para hoje. Eu acordei, levantei da cama e umas 11h30, meia-noite, meia-noite e pouco, eu resolvi escrever 2 pequenos textos. E são os textos mais recentes e eu vou começar pelos meus textos mais recentes. Tem uma galera que me mandou algumas sugestões, eu vou deixar gravado, vou deixar tudo bonitinho aqui no Facebook, no Instagram. E vou. Enfim, eu vou deixar gravado, mas é isso, gente. Já são 1h08, a gente tem que voltar, temos que andar, porque daqui a pouco vão me derrubar, né? E o primeiro, na verdade, a última coisa que eu escrevi por hoje mesmo, eu levantei da cama, peguei meu notebook, sentei no sofá e comecei a escrever, foi um texto que eu vou mostrar para vocês, Uma Metamorfose. Não aquela do Kafka, mas a minha. Eu estava refletindo muito nessas últimas 2 semanas sobre o que acontece, o que acontece comigo, o que acontece com o mundo. E aí eu resolvi escrever isso para transmitir um pouco do meu pensamento, das coisas que estão vindo na minha cabeça. Sabe o dia em que Gregor Samsa, depois de noites intranquilas, se viu em um inseto gigante? A minha metamorfose foi nesses dias. Não me vi em inseto, não me acho mais repugnante e nem me fecho em casulos. Mas neste momento de guarda ocorre minha metamorfose. Alguém me deu a dica de entrar em mim mesmo e descobrir. Sim, morreria sem isto. Sim, isto me define. Sim, é o que sei fazer. Sim, é como pago minhas contas. Sim, é como descanso minha cabeça. Sim, é como eu quero ser visto. Algum dia escrevi textos longos, técnicos, coisas estranhas. Alguns dias, todos os dias, nos últimos meses, nos últimos anos, a vida tem sido escrever, a vida tem sido explicar. Em prosa, verso, texto, em coisas certas e burocráticas, o que eu sinto sobre o mundo e sobre o caso. Já fui ali, já fiz capítulo, já dissertei, já lancei livro. As coisas que eu escrevo vão a olhos de outros, todos os dias do ano, para que outros decidam ignorar o que eu escrevi. Enfim, depois de anos na rotina, não me via dessa maneira. Depois de anos fazendo, veio a luz. Ora essa. O que eu faço da vida é isso. Já nem sei mais outro ofício. Fosse obrigado a outra coisa, morreria? Pergunta Hilke. Sim, talvez de fome, mas certamente morreria. No meio desses casulos que os sensatos se encaixam, eu me descobri assim. E descobri que faço isso há tempos. E que não faria outra coisa na vida. E que a vida seria sem graça se nunca mais pudesse escrever. Na madrugada, vejo que é isso que me acalma. Isso alivia coisas. Já temos muito tempo ocupado. Enfim, outra página e outro mundo me espera. Não me cobrem rimas ou coerência os outros que me classifiquem. Bom, eu fiquei bem inspirado acerca de algumas coisas que eu andei lendo nos últimos tempos e até cheguei a ler um trecho, acho que na última live, da Carta a Jovens Poetas, do Rainer Hilke, que foi um trecho que me incentivou bastante a refletir sobre mim mesmo e eu acabei pensando, realmente, acho que eu realmente não me sentiria bem se eu fizesse outra coisa, se eu fosse obrigado a fazer outra coisa da vida que não seja escrever. Escrevo porque é meu ofício, escrevo porque é minha necessidade, escrevo para descansar minha cabeça, escrevo para, enfim, escrevo para organizar minhas ideias. E eu acho que já não consigo mais fazer outra coisa. Eu vou repostar isso em breve. Em breve eu vou postar aqui no Instagram, aqui no Facebook esses textos. O segundo texto dessa live, que é o penúltimo texto que eu escrevi nesses dias, é o pequeno resumo de minha vida. Não é necessariamente da minha vida, claro. Mas depois que a gente escreve, a gente acaba se identificando um pouco, acaba se identificando mais ou menos, ou não se identifica com coisas que a gente escreve há muito tempo. Mas esse aqui foi o penúltimo texto que eu escrevi. Eu escrevi
acho que hoje, meia-noite alguma coisa. Eu escrevi esse texto e é isso. Pequeno resumo de minha vida. Nascer, me expor. A luz do sol, a brisa quente, a nuvem e chuva, andar, chorar, comer. Nascer, crescer. Crescer e ver. Decepção, a criação de outro alguém em meu lugar, para que eu possa me renovar. A cada passo, deixo alguém para trás. Eu, a cada passo, mais distante de mim. Nascer, crescer, encontrar. Encontrar pessoas e decepcionar. Pois ver em todos aqueles que eu não sou, ou quem quero ser, ou quem não quero estar. Estar comigo e querer divórcio, pois eu não aguento mais viver comigo. Nascer, crescer, encontrar, juntar peças e figuras. Pequenas vidas ao redor de uma. Pequenas vilas ao redor da praça. Pequenas tarefas ao redor do salário. Pequenas, coisas pequenas da vida. E coisas pequenas como areia, cada grão não se percebe, mas se morre sufocado se a duna te pegar. Nascer. Nascer é começar a morrer. E o resumo de minha vida é ver a morte ao meu lado. A morte de tarefas, de ideias, de paixões, de nuvens e de insetos, de esperanças e de medos. Nascer para logo depois morrer. E o que tem depois, a gente imagina e sonha. Nascer e vagar. Esse é o resumo da minha vida. Nasci e logo que me tornei, deixei de ser quem sou, para me identificar e ver no outro, e para que o outro me mude. Minha tinta se mistura e já não sou mais tela em branco. Já pintei quadros por aí. A vida, meu caro, é a bota de um pintor. Cada gota de tinta mistura e cobre e colore. Esse é o resumo de minha vida. Uma grande mistura. Pintada, já não vejo o fundo. Talvez uma obra de arte, quadro desses que vale milhões, não se reconheça de um pano branco do começo da própria vida. Bom, essa eu acabei de escrever tem pouquíssimo tempo e é mais ou menos assim que a gente se sente. A gente nasce como uma tela em branco e vai pintando, vai pintando, vai pintando, e se algum dia a gente se deparar com uma tela em branco, a gente acaba não se reconhecendo muito nela. Enfim, esse é o meu penúltimo poema. Eu agora vou dar uma pausazinha para dar um alô pra galera. Stephanie tá aqui, como é que vai? Cacá, como é que vai? Tudo jóia? Rodrigo Coquinho, chefe Maria Cláudia, tá tudo, então o pessoal que tá aqui no Instagram. Dá um aceno pra galera que tá aqui. Minha mãe, Vinícius, Tatiana tá aqui no Facebook. Enfim, gente, a gente tá aqui, eu tô só recapitulando, fazendo uma pequena live de poesias, uma pequena pausa nessa rotina maluca. E agora são 1h15, eu vou fazer aqui uma leitura de um dos últimos textos que eu escrevi. Eu cheguei a compartilhar ele aqui nesse perfil. Ah, Tati, a Stephanie, amiga sua da sua live, né? Como é que vai? Tudo jóia, gente? Enfim, e nos últimos dias eu escrevi um poema chamado Surto, porque a gente está numa situação muito chata, muito complicada, que tá todo mundo surtando, né? A gente tá todo mundo surtando um pouco. E por conta de isolamento social, por conta de notícias ruins, por conta de dificuldades que a gente está passando. O Daniel está aqui, acabou de entrar na live aqui no Facebook. Enfim, e como eu estava vendo que estava muita gente surtando, inclusive eu mesmo, eu próprio estava surtando um pouco, eu resolvi escrever um pouco sobre o surto. Surto, a gente surta. A gente não percebe e acaba. A gente não percebe e transborda. A gente não percebe e ofende. A gente não percebe e surta. Surto, a gente surta. A gente rompe, grita e chora. A gente sofre, aquieta e dorme. E dorme sonhos intranquilos e sonha sem saber com o quê. Surto, a gente surta. A gente grita com quem não quer, ofende quem não espera, chora em ombro que não existe. E fica bravo por coisas que não estão em nós, ou estão. Surto, a gente surta. A gente se esquece que ser humano é viver, conviver, encontrar, debater e de vez em quando surtar, de vez em quando transbordar. Surto, a gente surta.
A gente não aparece, a gente não encontra. A gente acumula as coisas, guarda rancor, esquece o que é bom e acaba fazendo sem pensar, surtando sem saber. Surto, a gente surta. É normal, mas a gente não imagina. A gente só tem mesmo é que refletir de que depois do surto, o mundo ainda existe. Os olhos turvos das lágrimas às vezes não enxergam, enfim. Surto, a gente surta. E isso é humano, por mais que esteja estranho. Que o surto não seja tabu. E que a gente de vez em quando se recolha e repense. Bom, esse é um pequenino texto que eu fiz acerca dos surtos que a gente acaba tendo no, no nosso dia a dia, né? E já foram 3 agora. Eu vou passar um pouco agora para a sugestão da galera. E acho que nada mais adequado nesse momento. Deixa eu dar uma. Deixa eu voltar aqui. Não. Bom, eu tô só voltando nos textos aqui. E o primeiro, a Fernanda, que está acompanhando aqui a gente no Instagram, fez uma sugestão de um texto tão bonito da Hilda Ilst, Poemas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu realmente não sei. Eu tô começando a ler o texto, começando a ler o livro, Júbilo, né? E tem aqui Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Eu não faço a menor ideia de qual que eu vou ler, porque todos eles se aplicam, embora tenham sido escritos numa época terrível no Brasil, que não é essa época terrível de agora, é outra época terrível que a gente passou 40 anos atrás. E basicamente é Poemas aos Homens do Nosso Tempo. É uma coisa assim, eu comecei a ler, li. Eu já tinha deparado com isso há bastante tempo e não sei exatamente qual deles se aplicaria mais à nossa situação. Mas esse Poemas aos Homens do Nosso Tempo, ele tá... É aquela coisa, é uma poesia que é bem... Essa poesia da Hilda Ist, ela é bem atemporal, né? Porque a todo tempo existem homens políticos que fazem mal à nossa sociedade. Mas enfim, eu vou ler aqui a estrofe 2. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros, e todo vós, políticos, que palavra, além de ouro em treva, fique em vossos ouvidos, além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. E o terceiro, né? A terceira estrofe. Sobre o vosso jazigo, homem político, nem compaixão nem flores, apenas o escuro grito dos homens. Sobre os vossos filhos, homem político, a desventura do vosso nome. Enquanto estiverdes à frente da pátria, sobre nós a mordaça, e sobre as vossas vidas, homem político, inexoravelmente nossa morte. Tem um outro que eu cheguei a marcar, também do Poemas aos Homens do Nosso Tempo, esse 7, estrofe 7 desse poema. Que te devolvam a alma, homem do nosso tempo. Pede isso a Deus, ou às coisas que acreditas, à terra, às águas, à noite, desmedida. Uiva se quiseres, ao teu próprio ventre. Se é ele quem comanda, a tua vida não importa. Pede à mulher, àquela que foi noiva, à que se fez amiga. Abre a tua boca, ulula, pede a chuva, ruge, como se tivesses no peito uma enorme ferida. Escancara tua boca, regolga a alma de volta. Lobos são muitos, mas tu podes ainda, a palavra na língua, aquietá-los. Mortos, o mundo, mas podes acordá-lo, sortilégio de vida na palavra escrita. Lúcidos são poucos, mas se farão milhares, se a lucidez dos poucos te juntares. Raros, teus preclaros amigos, e tu mesmo raro, se nas coisas que digo acreditares. Ao teu encontro, homem, do meu tempo, e a esperança que tu prevaleças, à rosácea de fogo, ao ódio, às guerras, te cantarei infinitamente
à espera de que um dia te conheças, e convides o poeta e a todos esses amantes da palavra, e os outros alquimistas, a se sentarem contigo à tua mesa. As coisas serão mais simples e redondas, justas. Te cantarei minha própria rudeza, e o difícil de antes, a aparência, o amor, dilacerado dos homens, meu próprio amor que é teu, o mistério dos rios da terra, da semente. Te cantarei aquele que me fez poeta e que me prometeu compaixão e ternura e paz na terra, se ainda encontrasse em ti o que te deu. Nossa, esse livro é maravilhoso. Sugestão aqui da Fernanda, né? E, poxa, é um livro que eu posso dizer atemporal, né? Porque a gente lê grandes autores dessa época complicada que foi aqui no Brasil. Enfim, esses grandes autores que acabam ficando e a gente acaba vendo que muito do que eles escreveram, muito do que eles passaram naquela época, às vezes os problemas são bem parecidos com os nossos problemas, né? Com os problemas que a gente vive. A gente precisa até dar uma respirada depois de um texto tão lindo e tão pesado quanto esse, tão grave. Enfim, Fernanda tá aqui, minha mãe tá aqui, Mari acabou de entrar aqui. Como é que vai? Tudo jóia, gente? E aí? Galera que tá aqui no Facebook, no Instagram. Bom, deixa eu dar uma passeada aqui. Eu vou ler agora um poema do Léo Sodré, da Carla, né? Amiga nossa, amigos de um casal de amigos nossos. O Léo escreve bastante e mandou mais uma sugestão para ler agora. Achei muito interessante a dele. E mandar, obviamente, um abraço para eles. Somos a natureza. Durante os dias, bem aos poucos, algo novo vou sentindo, quando mais próximo. Mais as provas aumentam, eterna busca de se conhecer a fundo, trazendo frutos mais doces a cada degrau, mais distante do mundo material. Poucas palavras, pensamento tranquilo, reconhecimento do caminho. Galgar as provas, sinal de merecimento, mais contatos com o que há do outro lado. Mudar o ângulo de visão, ver tudo extremamente diferente. Olhar com olhos em paz e ver, realmente ver o âmago de cada coisa. Tudo no mundo é cheio de vida. O mundo é vida, é a beleza de estar vivo respirando, se relacionando com a natureza, pura essência divina. Mergulhar no rio, ouvir passarinho, plantar sementes. Nós somos a natureza, tudo é natureza. E por que se destruir? Alguém pode me dizer? Por progresso ou conforto? Em pouco tempo não haverá mais planeta. De que adiantou tanta correria? A água já é pouca, as matas também. Será que acreditam num futuro de plástico? De metal? A ânsia pelo poder de ter cada vez mais corrói a humanidade e ninguém mais se conhece. Ninguém sabe quem é, não dá tempo nem vontade. Porque quem busca se ver sabe que é a própria natureza. Bom, esse poema é ótimo, achei fantástico. Obrigado aí pelas sugestões. Eu vou. Bom, já são 1h30, né? A gente tá numa. Como é que eu posso dizer? Tô aqui, tem meia hora, um pouco mais de meia hora, pouco menos de meia hora, lendo poesias minhas. Acabei de ler 2 sugestões aqui, uma sugestão da Carla, do Léo e outra sugestão da Fernanda. E, enfim, a gente tem algumas coisas aqui para falar e a primeira deles é aqui, Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente tem de sugestão. Dá um oi pra galera que entrou. Thiago, aqui, lá do NPI, como é que vai? Tá aqui no Facebook acompanhando, como é que vai? Tudo jóia? Mandar um oi pro pessoal que tá me acompanhando. Rosane, tudo bem? Aqui, Priscila acabou de entrar aqui no Instagram. Bom, tem meia hora aqui que estamos lendo poesias e eu vou ler uma sugestão até de uma amiga lá do trabalho, a Aline. É uma letra de música, eu não sou um bom músico, eu não tenho, nem tenho violão, então eu não vou cantar, eu vou declamar, ler, né? A sugestão da Aline, querida colega lá de trabalho do NPI, é uma música do Chico Buarque, chama Futuros Amantes. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa.
ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar, e quem sabe então, o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de palavras antigas, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá, se amarão sem saber, com o amor que um dia deixei pra você. Nossa, bonito demais esse aqui, viu? Obviamente com o Chico Buarque cantando fica mais bonito, com alguém cantando, com alguém que saiba cantar fica mais bonito. Enfim, grandes poesias e, gente, na próxima semana, a tia Ângela tá aqui acompanhando aqui no Facebook. Enfim, gente, na próxima semana eu queria pedir que vocês mandassem, pode mandar mensagem, pode mandar comentário no post aqui do Instagram, no post aqui do Facebook, mandem sugestões de outras coisas para serem lidas também aqui durante essa pequena pausa que a gente faz a gente faz uma pequena pausa aqui durante o tempo apenas para dar uma respirada no dia, dar uma respirada nas coisas. E eu vou ler agora uma poesia da amiga nossa do trabalho, Natália, mandou uma pequena poesia aqui que é também sem título. Quem escreveu essa poesia foi a mãe dela, Ângela Ribeiro, a mãe da Natália Ribeiro, lá do INPI, né? E ela mandou um trechinho tão, assim, eu achei muito, muito cheio de sentimento, muito cheio de sentimentos que ela mandou, né? Amo o mar beijando a areia ardente, e o sol que me lembra de você, a doce nostalgia de um poente, tudo aquilo que eu vejo e que ninguém vê. Amo a chuva caindo lenta e fria, e as estrelas no céu sempre a brilhar, de uma música doce melodia que a saudade de você me faz lembrar. Eu achei muito, muito sentimental isso, muito, poxa, fiquei feliz pra caramba da Natália. Eu não sei se ela tá aqui, deve estar em alguma reunião maluca lá do trabalho, né? Mas achei muito sentimental isso que ela escreveu e com certeza a gente vai, obviamente, depois cortar, né, algumas coisas da live aqui, tentar disponibilizar depois aqui durante a semana no Instagram, no Facebook também. Vou tentar subir isso depois para um canal no YouTube. Vamos ver como que vai ser como é que vai ser isso, né? Para às vezes fica mais fácil de visualizar também. E o que estamos faltando aqui? A gente está faltando pegar um poema aqui. Isso foi sugestão do Francisco, meu grande amigo lá de Juiz de Fora, Francisco, me pediu para dar uma lida e para a gente tentar conversar um pouco sobre esse sentimento, né? Que é como que a letra. Ele mandou uma sugestão aqui pelo Instagram que foi como que a letra do Clube da Esquina número 2 do Milton Nascimento, do Márcio Borges e do Lô Borges, como é que ela foi escrita. Eu achei muito interessante essa sugestão, eu não saberia explicar, porque embora eu já tenha assistido documentários, palestras e tudo mais para falar sobre isso, é um sentimento que eu ainda não vivi. Então, por mais que eu seja muito, muito fã do Milton Nascimento, por mais que eu seja muito, muito fã do Clube da Esquina e por mais que eu tenha escutado eles falarem da música, né? Ah, por mais que eu tenha escutado eles falarem dessa música, eu acabo que eu não me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Mas a gente pode falar, né? Clube da Esquina número 2, que é a música do Milton, a letra do Márcio Borges e do Lô Borges. Enfim, porque se chamava Moço, também se chamava Estrada.
viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás, ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio. E lá se vai mais um dia. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, gente, gente. E lá se vai mais um dia. Bom, eu já escutei o próprio Márcio Borges falando isso em documentário, que cada trecho da letra, cada compasso da letra tem um determinado significado e refletia exatamente a situação que eles viviam na época, em 1970 e alguma coisa, sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, o momento que eles estavam vivendo, todas as influências que eles tinham, e de ver os artistas que eles gostavam indo embora, e que esse trecho aqui, que é um miolo mesmo da música, que é porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. No meio eu vi ele falando, né, que no meio da bagunça, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, no meio da ditadura, no meio de tudo isso, ainda tinha que encarar que o sonho não envelhece e que por mais que o sistema quisesse deixar as coisas velhas, os sonhos mesmo não podem morrer e os sonhos de fato não envelhecem. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, gente, gente. É a tentativa dessa redenção, a tentativa dessa busca de novos tempos e de novos rumos e tudo isso que aconteceu e aconteceu depois e enfim. É legal, é uma previsão das marchas que botaram fim à ditadura militar, das pessoas que entupiram as ruas e as pessoas pedindo um tempo melhor, um tempo de mais democracia, de mais poesia. Enfim, a gente tem que olhar para o passado com uma certa nostalgia e relembrar as coisas que aconteceram naquela época para que a gente não repita os mesmos erros, né? E agora a gente está numa situação que a gente nem pode ir para a rua protestar, a gente não pode ir para a rua expor aquilo que a gente via, a gente só pode expor isso através das nossas janelas, das janelas das nossas casas ou dessas nossas janelas virtuais pelas quais a gente consegue conversar um pouquinho, né? Enfim, eu vou dar uma pausa nas poesias, né? E dar um alô para a galera que está aqui. Vinícius me mandou uma sugestão por mensagem. Tia Ronilda tá aqui, Maíra tá aqui no Facebook, galera do Facebook, Vicente, Tia Simone, Juscelio, como é que vai? Tudo jóia? O Vinícius falou que me mandou mensagem, eu vi que o Juscelio também me mandou mensagem, querido amigo. Olha só, Juliana, lá do trabalho, do NPI, acabou de entrar. Edneia, minha grande amiga lá de Juiz de Fora, entrou aqui também. Priscila. Bom, eu vou dar uma pausa só para ler aqui o que a galera tá mandando de mensagem aqui. E aí, Vinícius, você consegue me ver aqui? Vou ler a sua poesia agora, rapaz. Ele mandou uma poesia aqui por mensagem aqui e a gente vai dar uma lida nela. O vento. Sinto o vento soprando uma melodia, sem saber qual acorde usar. Mistérios que iludem e criam asas, que fazem o vento vagar. Sem saber qual caminho seguir, anda como quem quer repousar, suspender o voo, pisar no freio, esperando a vida empurrar. Passa o tempo olhando o azul, esfria o olhar para parecer tranquilo. Faz o azul brotar nos olhos, refletindo a tristeza no brilho, esperando a mágoa sumir, rápida como um pensamento. Um dia talvez fique calmo, como sentir o cantar do vento. Poxa,
É, Vinícius, rapaz, muito bonita essa, tá? Sério mesmo, tá de parabéns. E pode mandar mais, por favor, mande mais. Eu tava dando uma lida aqui, mande mais poesias. Eu achei interessantíssimo como que a gente sente saudade. A gente está num momento agora que a gente está sentindo muita saudade do vento. E essa saudade do vento faz com que a gente valorize esses pequenos passos, essas pequenas, como é que eu posso dizer? Esses pequenos momentos em que a gente ainda consegue sentir um pouco de vento e que a gente consegue sentir um pouco das coisas e a gente não para escutar o barulho do vento, a gente não para escutar o vento cantar. É interessante demais como é que quando a gente fala de poesia, quando a gente escreve poesias e quando a gente compartilha isso com as outras pessoas acabam se sentindo tocadas e se sentindo representadas e valorizadas de maneiras bem diferentes, né? Enfim, eu acho que eu vou voltar de novo a onde eu estava. E é uma coisa comum, né? Ah, não, Lúcia acabou de entrar. Enfim, gente, eu vou voltar para onde eu estava. O que significa isso? Quer dizer que eu vou voltar a ler as duas últimas coisas que eu escrevi. Quer dizer, eu vou dar mais um. Eu vou ler novamente porque tem uma galera que entrou um pouco depois aqui na live no Instagram, entrou um pouco aqui na live depois na live do Facebook. Mas eu acho importante voltar para a gente poder pensar, né, onde que a gente estava e em quais e como que isso surgiu. Bom, basicamente eu vou ler aqui a primeira de todas. De onde está você? Primeirinha, primeirinha. Aqui. Eu vou ler as que começaram essa nossa live. A primeira é um pequeno resumo de minha vida. Eu vou ler ela novamente porque tem uma galera que ainda não havia acompanhado, o pessoal tá rodando. Enfim, Giovanni, como é que vai? Tudo jóia? Um alô pra você que acabou de entrar aqui no Instagram. O pessoal pode escrever, pode comentando, entendeu? Pequeno resumo de minha vida. Nascer, me expor, a luz do sol, a brisa quente, a nuvem e chuva, andar, chorar, comer. Nascer, crescer e ver, decepção, a criação de outro alguém em meu lugar, para que eu possa me renovar a cada passo, deixo alguém para trás. Eu, a cada passo, mais distante de mim. Nascer, crescer, encontrar. Encontrar pessoas e decepcionar, pois ver em todos aqueles que eu não sou, ou quem quero ser, ou quem não quero estar. Estar comigo e querer divórcio, pois eu não aguento mais viver comigo. Nascer, crescer, encontrar, juntar, juntar peças e figuras, pequenas vidas ao redor de uma, pequenas vilas ao redor da praça, pequenas tarefas ao redor do salário, pequenas, coisas pequenas da vida, e coisas pequenas como areia. Cada grão não se percebe, mas se morre sufocado se a duna te pegar. Nascer, nascer é começar a morrer, e o resumo de minha vida é ver a morte ao meu lado. A morte de tarefas, de ideias, de paixões, de nuvens e de insetos, de esperanças e de medos. Nascer para logo depois morrer. E o que tem depois? A gente imagina e sonha. Nascer e vagar. Esse é o resumo da vida. Nasci e logo que me tornei, deixei de ser quem eu sou, para me identificar e ver no outro, e para que o outro me mude. Minha tinta se mistura e já não sou mais tela em branco. Já pintei quadro por aí. A vida, meu caro, é a bota de um pintor. Cada gota de tinta mistura e colore. Esse é o resumo da minha vida. Uma grande mistura. Pintada, já não vejo o fundo. Talvez uma obra de arte, quadro desses que vale milhões, não se reconheça no pano branco do começo da própria vida. Bom,
Agora vou dar uma pequena pausa para acenar para Maria Cecília aqui do trabalho, Isamara, lá de Goiânia, como é que vai? Mene, como é que vai? Tudo jóia? Bom, eu vou dar uma lida aqui no Surto, que foi um poema que eu escrevi há pouco tempo pensando em como que a gente surta a todo momento. E vou ler de novo, e posso ler de novo, posso ler quantas vezes quiser, porque ele encaixa em qualquer situação e principalmente nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Situação que está todo mundo um bocado surtado. Surto, a gente surta. A gente não percebe e acaba. A gente não percebe e transborda. A gente não percebe e ofende. A gente não percebe e surta. Surto, a gente surta. A gente rompe e grita e chora. A gente sofre e aquieta e dorme. E dorme sonhos intranquilos e sonha sem saber com o que. Surto, a gente surta. A gente grita com quem não quer, ofende quem não espera, chora em ombro que não existe e fica bravo por coisas que não estão em nós, ou estão. Surto, a gente surta. A gente se esquece que ser humano é viver, conviver, encontrar, debater e de vez em quando surtar, de vez em quando transbordar. Surto, a gente surta. A gente não aparece, a gente não encontra, a gente acumula as coisas, guarda rancor, esquece o que é bom e acaba fazendo sem pensar, surtando sem saber. Surto, a gente surta. É normal, mas a gente não imagina. A gente só tem mesmo é que refletir que depois do surto, o mundo ainda existe. Os olhos turvos das lágrimas às vezes não enxergam, enfim. Surto, a gente surta. Isso é humano, por mais que seja estranho. Que o surto não seja tabu e que a gente de vez em quando se recolha e repense. Bom, essa é a minha pequenina contribuição para esses dias. E como a Tatiana acabou de falar, esse do surto encaixa muito na situação de hoje, mas pode acontecer no dia a dia. Acontece todo tempo, né? Acontece toda hora com a gente. A gente acaba surtando, a gente acaba não vendo, a gente acaba reagindo mal a determinadas situações e a gente acaba não, por conta dos nossos olhos cheios de lágrimas e da nossa visão totalmente turva, a gente acaba não enxergando como que está a realidade, né? Enfim, e isso acaba deixando a gente meio confuso. Bom, eu agora vou dar essa pausa, já são 15 para as 2. Hoje a gente até pode encerrar daqui a pouco, mas eu queria dar um alô e por conta de internet, por conta de retorno, eu não consigo ver de maneira imediata o que vocês escrevem. Aí acaba chegando com uns 30 segundos de atraso, e depois com mais 30 segundos para eu ler, depois com um pouquinho de retorno para vocês verem. Queria fazer uma pergunta ousada aqui para quem está me acompanhando aqui no Instagram, no Facebook. Tem alguém que quer participar da live? Alguém quer entrar, falar alguma coisa, falar alguma coisa ao vivo ou escrever alguma coisa para ser lida? Eu acabei de ler um poema muito interessante do meu amigo Vinícius, lá de Boa Esperança. Só que eu tô com muita saudade dele, da família. Enfim, Fernando acabou de falar, 2020 é um surto atrás do outro, é surto atrás de surto. A gente, eu tava falando no começo da live que a gente preparando para fazer as coisas aqui, fui almoçar, tomar banho, ver Netflix e quando a gente respira, volta a ver umas panelas sendo batidas na janela, ministro da saúde que caiu com menos de um mês e a gente acaba se fechando e esperando, né? Sei lá, esperando ver como que vai ser a próxima semana, os próximos dias, e a gente acaba se surpreendendo e a gente acaba encerrando o nosso dia achando, não, amanhã eu não vou ficar surpreso com nada, e aí a gente acaba ficando surpreso. A minha mãe acabou de falar, versos repletos de nós mesmos. Ultimamente nossos surtos são um aqui, outro ali. É verdade. É verdade, a gente acaba surtando toda hora, mas a gente tem que ser nesse ponto. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais. Eu falo isso pra vocês, mas na verdade eu tô falando isso pra mim. A gente tem que ser mais compreensivo
com a gente mesmo. A gente tem que compreender mais os nossos processos mentais, as nossas tristezas, as nossas angústias. A gente tem que ser um pouco mais compreensivo, entender que a gente não vai ter todas as respostas, a gente não vai solucionar todos os problemas do mundo e que é normal a gente brigar, é normal a gente surtar, é normal a gente ficar triste, às vezes a gente não tem nada para falar, a gente não tem nada para dizer para os nossos amigos, a única coisa que a gente pode falar é, olha, tô aqui para te ouvir, tô aqui para escutar o que você tem para falar, enfim. E eu achei muito interessante, depois se vocês quiserem seguir novamente, mandar mais sugestões, coisas que vocês escrevem. Eu sei que tem muita gente que escreve coisas e deixa escondida e não quer falar com ninguém. Mas vamos falar, vamos exercitar isso, gravar alguns vídeos e falar um pouco, né? Bom, vamos lá. Fernanda Gomes, lá de Juiz de Fora, falou: literatura, poesia, arte em geral tem sido refúgio. Sim. Não fosse pela arte, a gente estava muito mais maluco do que a gente está. Não fosse a gente parar, escutar música, ler poesia, ler um livro, ver quadros, tentar ter algum tipo de entretenimento, alguma coisa assim, e algum escape, né? Não fosse a arte, a gente já estava bem maluco, né, hoje em dia, porque toda hora a gente se depara com notícias ruins, a gente está se deparando com uma situação em que a gente está sem poder abraçar os nossos semelhantes de maneira física e tendo que fazer esses abraços virtuais igual eu estou fazendo agora, né? Enfim, uh, então é isso. A gente fica nessa situação toda, né? De não poder abraçar as pessoas pessoalmente. A Tatiana, lá do trabalho, Tatiana Helena, falou: olha, todo dia uma novidade. Bom, a gente tem novidades boas e novidades ruins. A novidade boa é que quem quiser dar os parabéns para a Tatiana Helena, que está aqui no Instagram. Ela está aqui no Instagram, foi aniversário dela na última terça-feira. Ela fez uma live onde a gente conseguiu se abraçar virtualmente, né, para comemorar o aniversário dela. E foi muito feliz, muito. Ficamos bem. É o que a gente conseguiu fazer por agora para tentar amenizar um pouquinho da saudade dos nossos amigos, né? E a Priscila, acabando de falar, a arte tão menosprezada pelo atual governo é o que está nos permitindo levar melhor essa quarentena. É verdade, a gente, enquanto cidadão, a gente acaba exercendo as nossas coisas nessa quarentena maluca, a gente acaba exercendo as nossas coisas através da arte. A gente não pode achar que a gente realmente tem que realmente valorizar a arte, valorizar o artista, valorizar tudo, né? Valorizar as pessoas que fazem arte, né? A gente tem que fazer arte, a gente tem que fazer balbúrdia. E a tia Reunida falando, não podemos achar isso normal. Não, isso não é normal. Essa situação que a gente está de janelas virtuais, da gente se ver pelas janelas virtuais, isso não é o nosso normal. O nosso normal é outra coisa, o nosso normal é se abraçar, entrar em contato. Talvez esse nosso normal vai ficar um pouco restrito nos próximos meses e a gente vai ter que se preparar para isso. Enfim, a gente tem essas questões e obviamente a gente tem que encarar que a gente vai surtar de vez em quando. A gente vai surtar e a gente vai. Olha, acabou de falar, temos que agir e reagir aos surtos da vida. A gente vai surtar, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar bravo, a gente vai ficar insatisfeito, a gente vai querer, poxa, igual o Gabriel Pensador fala, igual Priscila, esse vírus seria esse presidente cair, notícia boa. Bom, enfim, vai acontecer uma hora. E a gente acaba pensando um pouco igual o Gabriel Pensador, mas quem entendeu, entendeu. Galera, basicamente é isso. Agora já são 10 para as 2. Eu vou reiterar aqui um convite. Quem quer entrar ao vivo no Facebook, no Instagram, manda uma mensagenzinha, manda um alô, manda um oi, que eu vou tentar chamar só para dar um alô. Se alguém quiser falar alguma coisa, colaborar com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa. Obviamente eu não espero uma audiência gigante, mas obviamente é bom falar
reencontrar pessoas tão diferentes que eu não consegui encontrar e que agora, graças à poesia, eu estou conseguindo encontrar, né? Enfim. E eu fico muito feliz de ter, enquanto tiver 2, 3, 4 pessoas para assistir o que eu estou falando, enquanto a gente conseguir se comunicar, enquanto a gente conseguir se comunicar com as pessoas, falar alguma coisa, conseguir expressar os nossos sentimentos e conseguir dizer aquilo que a gente está pensando e transmitir a nossa mensagem para os outros, isso é fundamental. A Tatiana, minha esposa, acabou de falar, quem quer entrar ao vivo pode se preparar e entrar ao vivo semana que vem. Quem quiser, a gente pode talvez combinar na semana que vem de fazer um momento de live com outras pessoas, tipo, cada um entra um pouquinho, fala um pouquinho, dá um oi, lê alguma coisa. Aí agora o papo tá ficando legal. Tatiana Helena lá do trabalho falando que tá de camisola. Falando semana que vem, pode ter gente pelado tomando banho, pode ter gente de bermuda, pode ter gente, enfim, de roupão, do jeito que vocês quiserem. Se alguém quiser também fazer chamadas de vídeo depois, de tarde, de noite, de madrugada, a gente vai estar aí no Instagram, vai estar aí no Facebook. Quem quiser conversar, só mandar um alô, pode mandar mensagem direta. Estamos aqui para escutar vocês, estamos aqui para falar com vocês e, enfim, enquanto eu puder, enquanto eu tiver essas condições tecnológicas e, enfim, e essa tranquilidade de transmitir as minhas mensagens e as minhas poesias e as poesias dos outros para vocês, eu vou estar fazendo isso. Gostaria de compartilhar mais coisas com vocês. Vou dar um alô pro Hugo, que entrou agora. Gente, a live vai ficar disponível depois no Instagram, no Facebook. Depois eu vou subir ela pro YouTube para ficar acessível. E é isso. Queria dar um abraço virtual em todos vocês. A gente pode combinar outras coisas. Eu peço que quem quiser mandar por WhatsApp, por mensagem de texto, por mensagem aí pelo Facebook ou pelo Instagram, nos comentários. Quem quiser mandar algum conteúdo, alguma sugestão, alguma coisa para ser lida, pode mandar, tá? No mais, é isso. A gente encerra por aqui. Vou encerrar primeiro no Instagram, que ele é meio chatinho de encerrar. E é isso. Abraços virtuais para vocês. Tudo de bom, boa semana. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.